Você parou para se perguntar que manifestação é algo tão simples, tão intrínseco, mas a gente está criando tanto um mecanismo processual para poder acessar algo que já existe dentro da gente e se concentrando tanto na forma de como fazer, na ferramenta, na prática e como que eu posso ficar o tempo todo policiando isso para ver se eu estou dentro desse critério ou não. E quando você para observar, você já é um manifestador nato, só que como existe aí um grande movimento que coloca isso dentro de critérios, você acaba meio que se sentindo ali ou um iniciante, ou um intermediário, ou talvez um avançado. E se a gente olhasse para isso de verdade e focasse que se eu já sou um manifestador, eu não estou colocando um processo para atrapalhar o funcionamento natural da coisa. Claro que existe hoje no mundo muitas informações chegando o tempo todo. E isso faz com que a gente comece a se encaixar em alguns nichos e ver se aquilo ali me pertence ou não. Famosos clãs, né? Eu sou o clã da lei da atração, eu sou o clã do movimento da lei da suposição, eu sou o clã do movimento da ressonância harmônica. Mas tudo leva a um único caminho, que é você observar que você tem uma capacidade para conseguir coisas para sua vida, e aqui eu vou chamar de coisas, né, que inclui situações, relacionamentos, o dinheiro, que é uma questão tão importante para todo mundo e para mim também, mas a gente vai nomeando isso de acordo com o entendimento de cada pessoa e quando ela transpassa isso através de um conhecimento. Mas o caminho, ele é o mesmo. Então, quando você desarma e tira todos esses métodos, essas ferramentas, esses conteúdos que estão tentando explicar, talvez, o inexplicável, porque no final do dia tudo é sobre o seu estado de ser, tudo é sobre como você se sente diante de tudo isso, e isso vai fazer com que a sua vida espelhe o que você sente, a gente começa a observar que a coisa ela é sutil, ela é simples, né? E fora essas cargas, né, esses clãs, essas energias que vão existindo aí, da lei da atração, da suposição, enfim, tantos métodos, ressonância harmônica, quando você para observar, a gente se pega o tempo todo acessando vídeos na internet para buscar conteúdos e ver se o exercício que você está fazendo é melhor que o outro, se eu fizer o 3, 6, 9 é melhor do que eu fazer o 33 vezes 3. Isso cansa, isso vai desgastando a gente, né? E aí a gente, nessa exaustão mental, a gente meio que abandona, acha que, deixa eu voltar ao padrão antigo, tô cansado, não é mais isso que eu quero fazer, e deixa a coisa como tá. E é justamente aí que a coisa acontece, porque você tira o foco de como fazer o certo, sendo que o certo sempre esteve presente na sua vida. Talvez o grande ensinamento aqui de tudo isso, de tantos pensadores, tantos mestres trazendo essa informação, é você acessar algo que a gente muitas vezes é esquecido ao longo da vida do poder que temos. A gente acaba se desconectando dessa fonte interna que nos interliga a Deus e a gente fica muito voltado para o ter, né, e esquece do ser. E talvez acho que a virada de chave está aí, né? Eu viver esse momento hoje, saber que sim, eu acho que é muito mais do que válido você ter objetivos na vida, não viver em função dele, não viver nesse objetivo, né? Pensando só como seria minha vida se eu tivesse aquela coisa, porque ter esta coisa é o objetivo final, mas vivenciar o que a coisa me proporciona, que é o sentimento real. Então, se eu quero um relacionamento saudável, é o relacionamento em si ou o que o relacionamento me proporciona? Eu tenho uma quantidade de dinheiro, sei lá, ganhar numa Mega Sena, seja o que for, o sonho que você tiver é ter o dinheiro em si, mas o que ele proporciona? O seu desejo, a sua manifestação é o que ele te proporciona. E é aí que está a chave, é aí que está o X da questão. Aonde que eu vou manter essa energia do estado de ser e sustentar isso? É no sentimento que isso me proporciona. Então, se eu penso na questão de dinheiro, pensar numa quantidade X, o que ela vai me trazer? Conforto, estabilidade, tranquilidade, alívio, paz, minhas contas pagas. É nisso que eu me agarro, só que eu tenho que lembrar que eu vivo uma realidade hoje. E eu encaixo isso na minha realidade, eu vivo a vida fazendo da melhor maneira possível tudo que eu posso fazer, entregar tudo que eu posso entregar
mas sempre ali com aquele sentimento que aquilo já existe para mim, não importa quando, não importa como, mas eu vivencio aquilo, eu trago aquela experiência. É como se eu já me preparasse para quando o futuro chegar, eu já estiver pronta. Tô aqui, futuro, tô prontinha, pode vir. É nesse sentido que a gente aprende a viver essa manifestação, esse ato de manifestar, que tem tanta teoria, mas na prática ele é muito mais simples do que a gente imagina. Quando a gente para contar as bênçãos da nossa vida, a gente já é um manifestador nato. Então, veja, a todo momento a gente está manifestando. E aqui eu não estou dizendo se é coisas boas ou coisas ruins, porque a gente muitas vezes liga a manifestação somente a coisas boas. Mas tem ensinamentos que traz, já que o mundo é um espelho daquilo do que eu sou, né, daquilo que eu tenho intrínseco dentro de mim, eu me colocando no papel de observador, eu acabo vendo e equilibrando o que aquilo está fazendo coerência com o que de fato eu estou tendo do lado de dentro. Se o espelho está refletindo algo que não me agrada, não adianta eu limpar o espelho. Eu preciso olhar para dentro e corrigir dentro. Então, a oportunidade que a gente tem hoje é o que faz com que a gente trilhe esse caminho de maneira tão saudável. E mesmo que hajam percalços, hajam adversidades, é eu me colocar nesse centro e ver o quanto eu consigo resolver, o quanto o meu estado de ser vai determinar. E eu não estou dizendo que você precisa virar um Buda, um monge. Não é isso. Nossa, pode cair o mundo que eu vou ficar super bem. Isso é positividade tóxica. É você se permitir chorar, sentir raiva, impulsionar, mas não permanecer nesse estado por muito tempo. Não é você ficar olhando toda hora seu passado e ficar lá nele. Não é você ficar toda hora se projetando no futuro e ficar só nele. A sua vida está acontecendo agora. Então é o agora que vai fazer toda a diferença. E esse agora, ele também exige da gente algumas atitudes que dependem de como a gente vai interpretar a vida, para que a vida também consiga nos espelhar. A gente acaba tendo alguns vícios que não são legais, eles são nocivos, né? Mas quando a gente faz isso por tanto tempo, ele acaba consumindo a gente de uma forma que a gente precisa se policiar. Eu até venho aqui trabalhando bastante a questão de rede social. O máximo possível que eu puder ficar longe de rede social, e isso também inclui a questão do YouTube, porque eu acabo aqui me vendo toda hora acessando conteúdos e querendo aprender, buscar. E eu dei um passo para trás, eu falei, mas tá, em que momento que eu vou colocar em prática tudo isso que eu estou só absorvendo, né? É uma energia que está aqui parada. Então agora está no momento de eu começar a exteriorizar isso. Em rede social, hoje, dentro até do meu Instagram, menos Facebook, que eu uso bem pouco, eu comecei a selecionar já um tipo de perfil que condiz com aquilo que eu gosto, né, de buscar esses nichos, esses clãs voltados para a questão de lei de suposição, lei da atração, energia, elevação, até a ressonância harmônica. Então eu já venho buscando esse perfil. Só que eu fico o tempo todo tentando buscar sinais, buscar métodos para que eu possa aprender algo a mais. Ou o que será que eu estou perdendo, que eu poderia estar inserindo e poder melhorar a minha forma de manifestar. E aí hoje de manhã eu falei, não, mas espera, eu estou nesse processo dos 30 dias, hoje é o 5º dia, que eu estou aqui para ganhar mais confiança, buscar, deixar mais com que o universo trabalhe para mim e eu não fique achando formas de ajudar o universo a concretizar tudo aquilo que eu tenho intenção. Vai viver sua vida. É isso que eu estou colocando na minha cabeça. Elaine, vai viver sua vida. Então eu estou vivendo a minha vida. Já está claro para a força superior quais são as minhas intenções. E ele sempre me entregou algo muito melhor do que aquilo que eu supostamente imaginei que seria bom para mim. Então esses 30 dias para mim vai ser para trabalhar nisso. E nisso veio essa virada de chave. De falar, eu tenho um agora. E o que eu faço com esse meu agora? Então eu trago esse estado de ser, de viver o agora. Então a rede social, ela já vai ser algo, eu não digo que eu vou ficar tipo off esses 30 dias, mas diminuindo muito, muito o acessar a rede social. Outro ponto que eu já venho trabalhando há bastante tempo, claro que eu não estou 100%, porque eu sou ser humano e eu vou falhar, é a questão de reclamar, né? E reclamar até do dia, nossa, hoje está muito quente, hoje está muito frio. O reclamar é clamar 2 vezes por alguma coisa. Eu falei da questão da temperatura, porque a gente pega meio que nesse inconsciente coletivo de todo mundo reclamar junto. Mas a reclamação em si, ela baixa a sua energia de uma maneira, seja do que for, de você ir no mercado e ver que alguma coisa ficou cara, ou você está numa fila, ela está muito longa e não anda.
simplesmente viva, deixa aquilo acontecer. Reclamar é uma coisa que baixa muito a energia, e é algo que, sim, eu quero eliminar totalmente da minha vida. Espero conseguir, que eu não chegue a 100%, mas que eu chegue a 99,9%. Outro ponto é a questão de julgamento. Julgar é uma coisa assim, quando eu paro para refletir, né, quando eu estou projetando no outro algo que ele faz que eu não gosto, ou algo que ele entrega que eu julgo aquilo como errado, eu não estou falando sobre o outro, eu estou falando sobre o meu ponto de vista. Isso para mim é uma super autossabotagem, porque quando eu limito o outro, eu estou julgando o outro, eu vou colocar um padrão para mim mesma de me limitar dentro daquela perspectiva que eu dei referente ao outro. Isso é uma autossabotagem. Então, o julgamento, seja qual for, não existe crítica construtiva. Esquece isso. Ninguém critica para poder construir o outro. Quem constrói o outro, constrói na verdade, na conversa, e não julgando, não dizendo que o seu ponto de vista ele é melhor que o outro, a forma como você pensa, como você veste, como você faz a sua vida, se coloca num patamar acima do outro. Eu nunca tenho que rebaixar o outro para poder me colocar acima. Na verdade, eu estou querendo fazer o quê? Igualar o outro a mim, para que eu me sinta aqui, mas na realidade eu estou aqui. Então, o julgamento, acho que dessas três formas que eu trouxe, para mim, o julgamento é o que a gente tem que colocar mais exaustão mental mesmo para se policiar. Se a gente for pensar num método, numa ferramenta, trabalhe o julgamento. Aniquile isso da sua vida, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E o outro ponto é dopamina barata. Gente, ficar lá em rede social, em Reels, e olha isso, e olha aquilo, e pede iFood, e eu mereço hoje comer um chocolate, hoje eu vou ficar o dia inteiro aqui olhando Netflix. Eu não estou dizendo que você não precisa ter uma válvula de escape muitas vezes, mas a válvula de escape ela pode ser você dar uma volta na rua com seu cachorro, ajudar um vizinho que às vezes é de idade e precisa da sua ajuda, você sempre vê que a pessoa está ali sempre sozinha, o que te custa fazer um bolinho saudável e levar para essa pessoa? É sobre isso. Essa dopamina barata, ela faz com que a gente não se apegue em nada e viva coisas rasas, né? Acho que é Balmer que coloca muito isso, o filósofo, da gente ter relações líquidas hoje. Então tudo é muito líquido. Se pessoa não me responder, tchau, obrigada. Se fulano fizer tal coisa, tchau, obrigada. Se essa relação não for assim, tchau, obrigada. Não me cumprimentou, tchau, obrigada. Cada um entrega o que é. O que você entrega fala sobre você. O que o outro entrega fala sobre o outro. É claro que a gente precisa ter um limite aceitável daquilo que faz bem. O fato de você passar numa portaria do seu prédio e falar bom dia e alguém não te responder, isso não vai mudar sua vida em nada. Isso também não impede de você, no dia seguinte, passar e falar bom dia. E mesmo se a pessoa não responder, continue com o seu bom dia. Isso não vai te fazer menor ou maior. Isso vai fazer com que você entregue quem você é. Você pode ter certeza, para quem é, a pessoa vai responder. Mas ficar nesse sentimento de você encontrar coisas só para suprir algo vazio, um tédio, sem você pegar essa energia e colocar ela numa forma que ela vai te trazer mais disso, de uma forma mais consciente, porque essa dopamina barata, ela vai te trazer mais disso, de coisas ruins, de procrastinar, de ver que a vida não anda, das coisas travadas, e além de você entrar no mundo de comparações, então assim, que todo mundo já sabe. Então, pornografia, sabe? Tudo isso, não é legal, cara. Não é legal. Se fosse legal, você se sentiria bem. Você pode ter certeza. Quem tem esse vício em dopamina barata, você vê que a vida, ela tá travada. Desculpa, eu desconheço pessoas, somente gente que tá num patamar financeiro, ou que estão, né, que eu não estou dizendo quanto a pessoa tem no banco, eu estou dizendo quanto a pessoa é próspera e abundante. Isso não quer dizer que ela tem 1 milhão ou 100 mil reais, não é sobre isso. É sobre um estado de ser. Você pode ver que pessoas bem resolvidas, que estão em prosperidade e abundância, elas não vivem de dopamina barata. Não vivem. Então eu acho que é uma coisa que a gente necessita quebrar urgente na nossa vida. E, enfim, tudo isso que eu tô trazendo é uma questão que eu também venho buscando muito, mas muito mesmo trabalhar em mim. Né? Essa questão de manifestação, até 3 meses atrás, ele não tinha essa importância tão grande para mim, esse entendimento tão claro. E trabalhar esses 30 dias e entender que a coisa é muito mais simples do que eu imaginava, que nada é uma coisa, tudo é um estado de ser, é um estado do sistema nervoso, e saber que, tirando esses nomes científicos
ou da neurociência, ou de lei de suposição, é mais simples do que a gente imagina. É um puramente quem você sempre foi. A diferença é que você vai olhar isso de uma maneira muito mais consciente. E com isso, a gente conseguir direcionar e canalizar nossa energia de uma maneira mais sadia, com menos conteúdos e mais sentir. Olhar para o coração e sentir aqui. É aqui que está a coisa, é aqui dentro, ó, é aqui, é o seu estado de ser. E o vídeo hoje foi sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem compartilhar, curtir, comentar, eu agradeço para esse canal poder crescer. Aqui não é um canal para a gente aprender, eu não estou aqui para ensinar, mas para dividir mesmo um processo de entendimento e ver se aquilo que eu também venho trabalhando em mim pode ser que ajude você em alguma coisa de maneira simples, mas verdadeira. Obrigada, até o próximo vídeo.